Salve, salve, rapaziada! Estamos no ar aqui na Connect Brasil TV com mais um Connect Sport. Vamos juntos aí nesse clima carnavalesco aqui para o nosso programa. Se você está curtindo o carnaval, separa um tempo aí para acompanhar o Connect Sport. Se você não acompanhou nada do seu time de coração, a gente vai informar vocês no Connect Sport de hoje sobre tudo o que aconteceu pelos principais campeonatos estaduais pelo Brasil. Desde já desejando a todos vocês uma imensa honra e prazer estar na sua companhia. E vamos juntos para o Connect Sport dessa semana. Desejamos a todos aí uma excelente semana, que sejam dias abençoados por Deus e que juntos possamos alcançar os nossos objetivos. O Connect Sport de hoje recheado de muita informação para vocês que nos acompanham aqui diretamente da Connect Brasil TV. O nosso programa de hoje a gente vai falar dos campeonatos estaduais pelo Brasil, destacando também as semifinais do Campeonato Carioca, partidas de ida com a goleada do Fluminense diante do Volta Redonda, vitória do Flamengo diante da equipe do Vasco por 1-0. Destaque também para o nosso giro de notícias do esporte, bloco 1 e 2. Vamos frisar também o futebol internacional em nosso programa, as oitavas de final da Champions League, notícias do mercado da bola e também já destacando para vocês que nos acompanham o quadro Você Sabia e muito mais. Então fiquem ligados no nosso programa dessa segunda-feira, que está recheado de muita informação para vocês que nos acompanham. Imensa honra e prazer estar na sua companhia. Bom, vamos junto aí iniciar o Connect Sport então, trazendo para vocês que nos acompanham as novidades aqui da Connect Brasil TV. Já nessa semana tem estreia aqui na nossa programação. A partir de amanhã, pode colocar aí na imagem pra gente, Gustavo, o programa Painel da Sorte, a apresentação aí do M. Souza para vocês que nos acompanham. Amanhã, 8 horas da noite aqui na Connect Brasil TV. Convido a todos vocês a acompanhar a nossa programação pelo YouTube, Facebook e Twitch da Connect Brasil TV. Programa Painel da Sorte para você que é comerciante aqui da região de Osasco, Carapicuí e Barueri. Fiquem ligados em nossa programação, porque esse programa é dedicado para vocês, um programa aí trazendo para vocês entrevistas, um programa muito interativo. Então, convido vocês amanhã aqui na Connect Brasil TV, terça-feira, às 8 horas da noite, a estreia do programa Painel da Sorte, a apresentação M. Souza. Mas a novidade não para só por aqui no programa Painel da Sorte. Na próxima terça-feira, passando aqui, amanhã, próxima, dia 11, tem a estreia de um novo programa aqui na Connect Brasil TV que a gente vai informar para vocês neste momento. Isso aí, as novidades aqui na Connect Brasil TV não para. Dia 11, e a partir das 4 horas da tarde, vem aí o programa Depois dos 60. Saúde e Bem-Estar, apresentação Gustavo Lima. Mais um programa top aqui na Connect Brasil TV que eu convido vocês a acompanharem. Esse aqui é passando essa terça-feira que vem, a próxima, dia 11, a partir das 4 horas da tarde aqui na Connect Brasil TV. Programa Depois dos 60, Saúde e Bem-Estar, apresentação Gustavo Lima. Então fiquem ligados aqui na Connect Brasil TV, na estreia dos nossos dois programas que vem por aí. Amanhã, programa Painel da Sorte, apresentação do M. Souza às 8 horas da noite. E dia 11, às 4 horas da tarde, programa Depois dos 60, Saúde e Bem-Estar, apresentação Gustavo Lima. A programação nova de 2025 aqui na Connect Brasil TV, que não para por aí. Logo, logo também tem a estreia do programa esportivo Esporte é Show, com a apresentação do Eduardo Araújo e outros programas que a gente vai informando aí para vocês que nos acompanham aqui na Connect Brasil TV. Então, nos acompanha no YouTube, Facebook e Twitch da Connect Brasil TV. Bora começar então o nosso programa dessa segunda-feira. Vamos começar falando aí então de campeonatos estaduais pelo Brasil. Tem bastante jogo para a gente trazermos informações aqui para vocês pelos campeonatos estaduais pelo Brasil. Destacando aí Campeonato Paranaense, Cearense, Pernambucano e muito mais. Pode colocar os gols aí pra gente, Gustavo. Tem bastante gol para quem nos acompanha ficar bem informado aí dos campeonatos estaduais pelo Brasil. Bora começar nessa primeira parte de análise aqui, falando do Campeonato Paranaense. Nas quartas de final tivemos aí a vitória do Londrina diante da equipe do Cianorte por 2-0. Pelo Campeonato Cearense, semifinal, jogos de ida, o Ferroviário empatou com Fortaleza por 0-0 e o Ceará levou a melhor ao vencer o Maracanã por 3-0. Já pelo Campeonato Goiano, que se encontra nas quartas de final, jogos de ida, o Atlético Goianiense empatou com o Inhumas por 1-1 e o Goiás empatou com o Craque por 0-0. Pelo Campeonato Baiano, semifinal, jogos de ida, o Bahia foi surpreendido com a virada diante da equipe da Jacuipense por 2-1 e o Bahia goleou o Vitória goleou aí a equipe do Atlético da Bahia por 4-0. Já pelo Campeonato Pernambucano, após ser eliminado aí na Copa do Brasil na primeira fase, o Sport não decepcionou no Campeonato Pernambucano e garantiu sua
classificação para a semifinal ao derrotar aí a equipe do Decisão por 3-0. Já pelo Campeonato Catarinense, vale destacar quartas de final, o empate entre Brusque e Chapecoense por 0-0 e na disputa de pênaltis a Chape levando a melhor, vencendo aí o Brusque por 5-4. E o Criciúma, que acabou empatando com o Joinville no Heriberto Rios por 0-0 e nos pênaltis o Joinville levou a melhor por 8-7. Para vocês que nos acompanham, vamos falar um pouco de cada partida aqui para vocês. Vamos começar no Campeonato Cearense, porque Ferroviária e Fortaleza ficaram no empate sem gols neste sábado pelo campeonato, nos jogos de ida das semifinais do Campeonato Cearense. A partida foi no estádio Presidente Vargas, com um resultado que não leva vantagem para nenhuma das equipes. Vai ressaltar que quem vencer no próximo jogo avança direto para a final do Campeonato Cearense. Novo empate leva a decisão para os pênaltis. Já o Ceará brilhou no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Cearense contra o Maracanã. Time comandado por Léo Condé venceu aí o seu adversário por 3-0. Gols de Marlon no primeiro tempo, Lucas Mugni e Pedro Raul no segundo tempo. Além de ter balançado as redes, o novo camisa 9, Pedro Raul, fez uma grande partida, dando uma assistência na sua estreia e marcando o gol. As equipes se enfrentaram neste domingo na Arena Castelão e com o resultado o Alvinegro pode perder até por 2 gols de diferença no segundo jogo, que garante assim vaga para a final da competição. E vamos falar agora do Campeonato Paranaense, porque o Londrina é o primeiro semifinalista da competição em 2025. Após vencer aí por 2-0 o Cianorte no Estádio do Café, no confronto de ida pelas quartas de final, os gols foram marcados aí no sábado de Carnaval, ambos pelo atacante Pablo, repetindo assim o placar do confronto de ida. Com o resultado, o Tubarão volta à semifinal do Campeonato Estadual depois de 4 anos. Desde 2021, a equipe não disputava a semifinal, quando foi campeão. E agora pelo Campeonato Pernambucano, o Sport. Não há mais como dizer que o Sport não sofreu. Mas com a atuação decisiva dos jogadores que vieram do banco de reservas, o Leão superou a decisão por 3-0 na Ilha do Retiro neste domingo de Carnaval. Com a vitória, o Rubro Negro garante presença na semifinal do Campeonato Pernambucano contra a equipe do Santa Cruz. Vai destacar que a partida de ida, agora os jogos serão realizados em ida e volta. Após um primeiro tempo apático de muito equilíbrio, com várias chances desperdiçadas por parte do Sport, no segundo tempo a equipe se reencontrou e teve o poder de decisão do sistema ofensivo com Pablo, que abriu o placar para a equipe do Sport, e depois Romarinho fez o segundo, aproveitando o rebote do travessão. Carlos Alberto em finalização de Pablo, quase em cima da linha, fechou o placar da partida. E agora vamos falar do Campeonato Baiano, porque o Jacuipense venceu o Bahia por 2-1 na Casa de Apostas Arena Fonte Nova e saiu na frente na disputa por uma vaga na final do Campeonato Baiano. Em um jogo que o técnico Rogério Ceni mandou a campo uma equipe considerada reserva, Nicolás Azevedo abriu o placar no primeiro tempo, mas o tricolor no segundo tempo não conseguiu administrar o resultado e em menos de 10 minutos sofreu 2 gols com Vinícius Amaral e Alisson no último lance. Jefferson Baiano driblou Danilo Fernandes e chutou para fora, o que poderia ter sido pior para a equipe do Bahia. Já o Vitória não teve o mesmo sofrimento do Bahia, mas goleou a equipe de Alagoinhas por 4-0 ao Atlético da Bahia. Os gols da partida foram marcados por Lucas Halter, Lucas Braga, Gemerson, um belo gol de falta, e Gustavo Mosquito, após perca de pênalti no rebote, ele concluiu fazendo o 4º gol. Balançaram as redes no passeio do Leão, que chegou a 20 partidas de invencibilidade e está em situação confortável no mata-mata, com a vaga encaminhada para a final do Campeonato Baiano. No Campeonato Goiano, ambas as partidas de Atlético Goianiense e Goiás foram de muito equilíbrio, porque Craque e Goiás empataram sem gols nos jogos de ida das quartas de final do Campeonato Goiano. O Leão do Sul, Craque, teve as melhores chances no estádio Genevino da Fonseca, mas parou em boas defesas do goleiro Tadeu, que garantiu 0-0 para a partida entre Craque e Goiás. O Atlético Goianiense, com algumas reviravoltas contra o Inhumas, empatou por 1-1 na noite deste sábado pelas quartas de final do Campeonato Goiano. No primeiro tempo, o Dragão teve um pênalti perdido por William Potker e ficou na bronca com a arbitragem por não ter expulsado o zagueiro Pablo Ricardo. Na etapa final, o Pantera saiu na frente com gol de Felipe Chaves, mas Marcelino deixou tudo igual no estádio Zico Brandão. Já pelo Campeonato Catarinense, vale destacar a Chapecoense. Após o empate sem gols no tempo regulamentar, a Chapecoense venceu o Brusque nos pênaltis no estádio Augusto Bauer e garantiu uma vaga na semifinal do Campeonato Catarinense. As duas equipes criaram boas oportunidades para abrir o placar no tempo normal, tanto no primeiro tempo quanto no segundo, mas apesar das chances, nenhuma das equipes fez gols. Nas penalidades, a Chapecoense venceu por 5-4, eliminando seu rival. E enfrentará o Joinville na semifinal. Depois de um empate sem gols no tempo regulamentar, o Joinville venceu o Criciúma na disputa de pênaltis no estádio Heriberto Rios e garantiu vaga na semifinal do Campeonato Catarinense. Nas penalidades, o Jack venceu por 8-7, eliminando o Tigre em casa. Na próxima fase terá esse confronto aí
contra a Chapecoense. Então, para vocês que nos acompanham, este foi um panorama dos campeonatos estaduais pelo Brasil. Daqui a pouco a gente volta a falar mais especificamente do Campeonato Gaúcho aqui no Conect Sport. Mas vamos falar agora em nosso programa das semifinais do Campeonato Carioca. Tivemos aí grandes partidas para vocês que nos acompanham entre Fluminense e Volta Redonda e o Flamengo, que venceu a equipe do Vasco. Bora começar então falando da equipe do Fluminense, que goleou a equipe do Volta Redonda numa grande partida no Maracanã. E no embalos do Portunhol, a equipe do Fluminense goleou aí o Voltaço por 4-0. Um primeiro tempo onde a equipe do Fluminense dominou as ações da partida, principalmente ali na dupla John Arias e Canóbio, que criou as melhores oportunidades da equipe do Fluminense, que abriu o placar com o próprio Canóbio. O Canóbio fez 1-0 para a equipe do Fluminense e depois ampliou o placar ainda no primeiro tempo para a equipe do Fluminense. O Fluminense teve amplo domínio da partida, criou as melhores oportunidades. O Volta Redonda, que tentou explorar o contra-ataque, não conseguiu ter efetividade no sistema ofensivo, se recuou muito e deu campo para a equipe do Fluminense jogar. Com o Fluminense vivendo uma grande fase na parte ofensiva, com seus atacantes aí, o Canóbio, o Germancano e o John Arias. John Arias fez um belo chute fora da área, ampliou para a equipe do Fluminense, fazendo assim o 3-0 para a equipe do tricolor das Laranjeiras. O Volta Redonda só teve uma oportunidade, uma finalização de fora da área, que o Fábio fez a defesa, o jogador do Volta Redonda no rebote, acabou acertando o travessão. O Fluminense ainda no primeiro tempo, mesmo com 3-0, conseguiu criar mais oportunidades, uma finalização do Hércules, que o goleiro do Volta Redonda acabou fazendo a defesa, e o primeiro tempo, de maneira indiscutível, o Fluminense venceu por 3-0. Na volta do intervalo, o Fluminense continuou com a mesma compactação no sistema de defesa e também uma forte pressão no sistema ofensivo e conseguiu marcar o seu quarto gol com o Germancano. Após aí o Germancano fazer aí o quarto gol e o Fluminense já garantia a vitória no segundo tempo, o Fluminense passou a administrar o resultado. O Mano Menezes aproveitou para rodar o elenco, colocar peças novas, teve a estreia também do centroavante Everaldo, vindo do Bahia. O Fluminense ainda teve a chance de marcar o quinto gol numa finalização do próprio Everaldo e também no chute do Hércules, que o goleiro do Volta Redonda fez a defesa. Com isso, o Fluminense goleou a equipe do Volta Redonda sem grandes dificuldades no Maracanã por 4-0. O Fluminense, que vem numa grande fase em duas partidas aí, goleou o Águia de Marabá no meio da semana passada pela Copa do Brasil e goleou aí a equipe do Volta Redonda por 4-0, marcou 12 gols em 2 jogos. Isso dá um novo ânimo para essa equipe do Mano Menezes, que fez uma primeira fase, não fez uma boa primeira fase do Campeonato Carioca, mas aos poucos, nesse momento de decisão da temporada, a equipe vai se encontrando no seu melhor futebol. Venceu aí sem grandes dificuldades a equipe do Volta Redonda por 4-0 e pode perder até por 3 gols de diferença na próxima semana, que garantirá sua classificação para a final do Campeonato Carioca. Bom, vamos dar seguimento. A gente falou um pouco aí do desempenho do Fluminense, o grande desempenho no Maracanã, para falarmos agora da partida que aconteceu no estádio Newton Santos entre Vasco da Gama e Flamengo. Vitória aí da equipe do Flamengo por 1-0 com um belo gol de Bruno Henrique, que a gente vai colocar aí na imagem para vocês. Um primeiro tempo de muita mais questão de marcação, um jogo mais truncado e de muitas faltas do que propriamente de chances concretas de ambas as equipes. Foi um primeiro tempo aí de 6 cartões amarelos, 4 para a equipe do Vasco da Gama e 2 para a equipe do Flamengo. As chances foram bastante escassas. A chance do Flamengo foi numa falta cobrada pelo Pulgar e uma cabeçada do Léo Ortiz. A chance mais concreta, talvez ainda no primeiro tempo, foi um contra-ataque do Vasco da Gama, que o Ryan conseguiu deslocar o goleiro Rossi, mas o Léo Ortiz salvou em cima da linha. Na volta do segundo tempo, o Flamengo comandou as ações da partida, criou as melhores oportunidades, inclusive teve uma finalização no travessão e um belo chute de fora da área ali do Bruno Henrique, um chute de rara felicidade. Ele abriu o placar para a equipe do Flamengo diante do Vasco da Gama, fazendo assim o gol da vitória da equipe flamenguista por 1-0. No decorrer do segundo tempo, a equipe do Vasco tentou criar oportunidade, ainda teve no último lance da partida uma cobrança de falta que o João Vitor, zagueiro do Vasco, cabeceou e o goleiro Rossi fez a defesa, mas o Flamengo conseguiu vencer aí a primeira partida por 1-0, venceu aí o Flamengo, que tem uma equipe mais eficiente, vive numa grande fase do que a equipe do Vasco. O Vasco, que aos poucos vai se reencontrando com os reforços que estão chegando aí para a equipe do Fábio Carilli, mostra que se esses reforços se incorporarem a esse time, o Vasco pode ter um time mais competitivo no decorrer da temporada. Mas vitória importante aí do Flamengo diante da equipe do Vasco por 1-0, gol marcado pelo Bruno Henrique. Não foi um grande jogo tecnicamente, mas um Flamengo efetivo na chance que teve, um chute de fora da área, de fazer o seu gol e garantir a vitória assim diante do Vasco por 1-0. Para vocês que nos acompanham, então, este foi um panorama aí das semifinais do Campeonato Carioca. Vale frisar que os jogos de volta acontecem no próximo final de semana.
e a gente vai informando vocês aqui no Conect Sport. Bom, vamos falar agora para vocês que nos acompanham do nosso giro de notícias do esporte desta segunda-feira. Vamos começar então destacando aí o primeiro bloco, trazendo informações para vocês aí do treinador Paulo Fonseca do Lyon. O técnico do Lyon, clube que pertence a John Textor, protagonizou uma expulsão grotesca neste domingo na vitória do seu time por 2-1 contra o Stade Brestois pelo campeonato francês. O Lyon já vencia por 2-1 quando no fim da partida o árbitro foi chamado ao VAR para analisar um possível pênalti para o Brestois. Paulo Fonseca se desesperou à beira do campo e reclamou muito e foi expulso. Assim que recebeu o cartão vermelho, o treinador ficou mais nervoso ainda e partiu na direção do árbitro da partida, o Bernard Milot, e foi encarando o árbitro e gritando na sua cara. Foi contido pelos seus jogadores de equipe e membros da comissão técnica. Depois da expulsão, mais calmo, o treinador pediu desculpas por sua atitude. Mas de acordo com o jornal francês L'Équipe, o treinador, por causa dessa conduta, pode ser punido por até 7 meses. E agora vamos falar de uma notícia não tão agradável, porque o Burvazar Saitev morreu neste domingo aos 49 anos. O russo é tido como um dos maiores nomes da história do weightlifting. Conquistou 3 ouros olímpicos na categoria até 74 quilos nos anos de 1996, 2004 e 2008 e também faturou 6 títulos mundiais e outros 6 europeus, em carreira que começou na década de 90 e se estendeu até 2009. A causa da morte ainda não foi confirmada. A United World Wrestling, entidade que rege as competições internacionais da modalidade, se manifestou em suas redes sociais com a seguinte declaração, abre aspas, com um coração pesado que comunicamos o falecimento de um dos maiores nomes do nosso esporte que já viu, o tricampeão olímpico Burvazar Saitev. Desejamos que Burvazar descanse em paz, fecha aspas. É a declaração aí da United World Wrestling. E destaque agora para o ski cross country, faltando pouco mais de um ano para os Jogos Paralímpicos de Inverno, o Brasil acompanha bons resultados de seus atletas. Christian Ribeira conquistou neste domingo o título geral da Copa do Mundo de Ski Cross de 2024 e 2025. O resultado foi garantido com 2 medalhas de ouro nos últimos dias, na cidade norueguesa de Stavanger. Nascido em Rondônia, o atleta subiu ao pódio em todas as etapas que disputou na temporada. 6 ouros, 1 prata e 2 bronzes foram os resultados aí dele no decorrer da temporada. E agora vamos falar do jogador do Barcelona da Bahia, porque a derrota parcial do Atlético de Alagoinhas para o Vitória neste sábado pela semifinal do Campeonato Baiano esquentou os ânimos dos jogadores do Carcará, no estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas. O atacante Luciano foi expulso após ser flagrado pelo árbitro de vídeo dando um soco em um integrante da comissão técnica do próprio time e no jogador Fábio Santos. No fim do encontro, o Atlético terminou goleado por 4-0. A confusão começou na ida dos jogadores para o intervalo, quando o Atlético perdia por 2-0 para o Vitória. Luciano, que é reserva e estava no banco, se desentendeu com o integrante da comissão técnica do Carcará e agrediu seu companheiro de equipe. Na súmula do jogo, também foi confirmada a expulsão do atleta Fábio Santos, que havia agredido o colega de time Luciano. Na volta do intervalo, o árbitro Wagner Francisco Silveira Souza foi até a cabine do VAR, reviu o lance e expulsou Luciano. Vale lembrar que ele estava no banco de reservas, então o Atlético seguiu com 11 jogadores em campo. E agora vamos falar mais uma vez de caso de racismo, mais dessa vez no vôlei, porque o cubano Miguel Ángel Lopes, ex-jogador do Cruzeiro, sofreu insultos racistas nesse sábado em partida válida pela Liga Japonesa de Vôlei. Lopes, de 27 anos, acusa o polonês Maciejek Mudzai de tê-lo insultado racialmente durante uma discussão na rede. Tão logo soube o ocorrido, a Liga Japonesa suspendeu Mudzai por um jogo. Ele ainda será julgado pelo Comitê Disciplinar da competição, que poderá aplicar uma pena ainda maior. E agora vamos falar do judô, porque o judô brasileiro teve o 5º lugar de Carol Jimenez na categoria de 78 quilos, como o melhor resultado no terceiro e último dia do Grand Slam de Tashkent. Neste domingo, dia 2, a meio peso pesado fez uma boa campanha nas preliminares e chegou até a disputa do bronze na categoria, mas parou no ipom da israelense Inbal Lanier, vice-campeã olímpica em 2024. Carol iniciou o dia com a vitória no puro impulso sobre a uzbek Shoira Aminova, a primeira rodada. Nas oitavas, passou pela japonesa Shori Hamada, da campeã olímpica em Tóquio 2020, nas punições 3-2. Na luta seguinte, a vitória veio válida pelas quartas de final. A brasileira teve à frente a alemã Alina Buenk, na número 5 do mundo, e levou a pior nas punições por 3-2. Para sonhar com um bronze, Carol tinha que vencer a tailandesa Shu Hei Shu Wang
na repescagem e conseguiu a vitória por estrangulamento. Na luta pelo bronze, Carol conseguiu se defender de uma entrada perigosa de Lanier, mas na queda, israelense conseguiu encaixar uma chave de braço, fazendo a brasileira bater para encerrar o combate. E para vocês que nos acompanham, então, este foi o nosso primeiro bloco do Giro de Notícias do Esporte desta segunda-feira. Bora seguir aqui o nosso Conect Esporte, a gente ainda tem muita informação para vocês que nos acompanham e neste momento a gente vai voltar a falar dos campeonatos estaduais pelo Brasil, agora destacando para vocês as semifinais do Campeonato Gaúcho. Já temos a final definida que a gente vai passar aqui para vocês neste momento. Vai destacar que os jogos de volta tivemos aí um empate entre a vitória do Juventude no tempo normal diante do Grêmio por 2-1, mas nos pênaltis o tricolor gaúcho venceu aí o Juventude por 3-2. E o Internacional até tomou um susto porque o Caxias saiu na frente do placar, mas no decorrer da partida o Internacional de virada venceu aí a equipe por 3-1 e teremos aí o Grenal, o Grêmio buscando o octacampeonato e o Internacional que busca vencer a competição, o Inter que não vence o Campeonato Gaúcho desde 2016. Então bora destacar aqui como foi as partidas. O Grêmio é o primeiro finalista do Campeonato Gaúcho. Na tarde do sábado o tricolor perdeu para o Juventude por 2-1 no Alfredo Jaconi, mas venceu nas cobranças de pênalti por 3-2 e manteve viva a chance do octa. Depois de um primeiro tempo muito disputado, os mandantes se aproveitaram da expulsão de Gemerson para controlar as ações da partida. Na volta do intervalo, Adriano Martins marcou o primeiro gol para o Juventude após o cruzamento de Enio e Mandaca, aos 39 minutos, anotou o segundo gol. Já nos acréscimos, o Grêmio ressurgiu das cinzas e diminuiu com o gol de bicicleta de Gustavo Martins. Com isso, a decisão foi para os pênaltis e nas cobranças, Thiago Volpe brilhou com 2 defesas e um pênalti convertido. E já o Internacional, para frisar para vocês que nos acompanham, o Inter está na final do Campeonato Gaúcho na noite do sábado. O Colorado voltou a vencer o Caxias, dessa vez por 3-1 de virada. Tomás Bastos, em pênalti assinalado após consulta do VAR, abriu o placar para o time Grená, mas Valência duas vezes e uma também de penalidade de pênalti e Vitinho marcaram os gols do Colorado, confirmando a vantagem que fez por 5-1 no agregado e decide o título do Campeonato Gaúcho contra o rival, o Grêmio. Tem tudo para ser uma grande final. A equipe do Gustavo Quinteiros, o Quinteiros conseguiu montar um esquema tático onde faz o Grêmio apresentar o futebol eficiente, principalmente no sistema ofensivo, e o Internacional, já com a base sólida do trabalho do Roger Machado desde a temporada passada, fez um bom campeonato gaúcho e agora tenta voltar aos seus dias de glória, tentando conquistar aí o campeonato gaúcho, pedindo o octa do seu rival e o título que o Inter não conquista desde 2016. Então tem tudo para ser aí, para vocês que nos acompanham, uma grande final aí entre Internacional e Grêmio pelo Campeonato Gaúcho de 2025. Bom, agora aqui em nosso Conect Sport a gente segue destacando para vocês sobre o futebol internacional aqui em nosso programa. Vamos destacar aí o que aconteceu de melhor pelas principais ligas europeias aqui neste momento Conect Sport para vocês, e vamos começar destacando aqui os resultados dos jogos que tivemos aí pela Copa da Inglaterra, pelo Campeonato Italiano, pelo Campeonato Espanhol, enfim, vamos destacar aqui para vocês neste momento. Pela Copa da Inglaterra, quinta rodada, o Manchester City aí venceu de virada a equipe do Plymouth Argyle por 3-1. No tempo normal, o Bournemouth empatou aí com a equipe do Wolverhampton por 1-1 e nos pênaltis a equipe do Bournemouth venceu por 5-4. O Brighton venceu aí o Newcastle por 2-1 e garantiu sua classificação para a próxima fase da competição, e dando ênfase também à partida entre o Manchester United e Fulham, empatada no primeiro tempo por 1-1, e nas penalidades a equipe do Fulham eliminou o United por 4-3. Pela Série A Team, 27ª rodada do Campeonato Italiano, e duelo de líder e vice-líder, o Napoli empatou no estádio Diego Maradona contra a Inter de Milão por 1-1, a Roma venceu o Como por 2-1 e o Milan foi derrotado para a Lazio por 2-1. E pela La Liga, Campeonato Espanhol, 26ª rodada, o Betis superou em casa a equipe do Real Madrid de virada vencendo por 2-1, e o Barcelona goleou a Real Sociedad por 4-0. Já o Atlético de Bilbao foi derrotado para o Atlético de Madrid por 1-0. Pela Bundesliga, Campeonato Alemão, 24ª rodada, o Bayern de Munique venceu o Stuttgart por 3-1, o São Paulo foi derrotado em casa para o Borussia Dortmund por 2-0, e dando ênfase também ao Bayer Leverkusen, que goleou a Eintracht Frankfurt por 4-1. Pela Ligue 1, 24ª rodada, o PSG goleou aí o Lille por 4-1, e pela Liga de Portugal, o Porto venceu o Arouca por 2-0, dando ênfase aqui para vocês em alguns jogos aqui do futebol internacional, dando ênfase também ao Brighton, que com a grande atuação do brasileiro João Pedro
e com gol de Welbeck na prorrogação, o Brighton venceu a equipe do Newcastle na partida no tempo normal, ficou empatada por 1-1, e nas prorrogações aí o Welbeck fez a diferença, o experiente atacante inglês, marcando gol a favor da equipe do Brighton, garantindo assim o Brighton na próxima fase da Copa da Inglaterra. E vale frisar também o City, que teve dificuldade contra a equipe do Plymouth Argyle, time da terceira divisão da Inglaterra, que na última rodada tinha eliminado o todo-poderoso Liverpool. Foi uma partida onde a equipe do Liverpool pressionou, onde a equipe do Manchester City, tomou as ações da partida, ditou o ritmo de jogo, pressionou a equipe do Plymouth, que explorou o contra-ataque, mas quem saiu na frente foi o próprio Plymouth, abrindo o placar aí com Maxim Tolovierov, que abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo. A equipe do Manchester City logo em seguida empatou com o Nico O'Reilly e virou no segundo tempo com o próprio O'Reilly fazendo assim o segundo gol de cabeça para a equipe do Manchester City, que no decorrer do segundo tempo ainda fez o terceiro gol num contra-ataque onde Erling Haaland fez o terceiro gol do Manchester City, espantando a zebra e garantindo assim a classificação do Manchester City para a quinta fase para a sexta fase da Copa da Inglaterra. O Plymouth também, por mais que foi eliminado, mas foi um adversário que dentro das suas limitações táticas soube competir contra o Liverpool, e também ontem, por mais que foi eliminado contra o Manchester City, dentro do padrão tático um pouco mais frágil do que a equipe do Manchester, soube se impor, abriu o placar, não conseguiu administrar o resultado, mas soube competir aí com a equipe do Manchester City. E destaque para o United, que foi eliminado aí para a equipe do Fulham, né? Essa equipe do United de Ruben Amorim faz mais uma temporada para se esquecer. Quando o Ruben Amorim assumiu a equipe, se esperava que ele pudesse reformular essa equipe do Manchester United, fazer com que essa equipe rendesse futebol mais eficiente do que vinha rendendo com o Erik ten Hag, que ele repetisse o trabalho que ele fez no Sporting, mas o que estamos vendo até o momento é completamente o oposto. O United segue aos trancos e aos barrancos em mais uma temporada. A equipe do Manchester deixa a desejar. O Fulham venceu aí o United, né, na Copa da Inglaterra. Vai destacar nos 20 primeiros minutos quem foi melhor e tomou as ações da partida foi o próprio United, mas quem saiu na frente foi o Fulham com um gol de Bassey, que abriu o placar de cabeça, e no segundo tempo Bruno Fernandes empatou o jogo, levando assim para os pênaltis, mas nas penalidades aí o Lindelof e o Zirkzee acabou perdendo para o Manchester United, e o Fulham garantiu sua classificação aí para a próxima fase da Copa da Inglaterra. Já pela Série A, o campeonato italiano, vale falar do confronto entre Inter de Milão e Napoli, partida que aconteceu no estádio Diego Armando Maradona, duelo de líder e vice-líder, um jogo, como já era esperado, de muito equilíbrio por ambas as partes. Quem saiu na frente foi a Inter de Milão, com um belo gol de falta aí do lateral esquerdo de Marco, da Inter de Milão, aos 21 minutos, numa bela cobrança de falta, sem chance para o goleiro Meret, mas no segundo tempo, Billing acabou empatando aos 43 minutos para o Napoli. A Inter de Milão, vale ressaltar com esse empate, permanece na primeira colocação do campeonato italiano. O Napoli está na vice-liderança com um ponto de diferença, sendo 58 a 57, segue tudo em aberto na Série A. E para destacarmos agora um pouco sobre La Liga, aqui em nosso Connect Sport, mais propriamente do Real Madrid, que foi superado pelo Betis. O Real Madrid até saiu na frente do placar aos 10 minutos com gol de Brahim Dias, mas a equipe do Betis está vivendo um bom momento, vem de 3 vitórias consecutivas, o que credencia a equipe nesse momento na tabela de classificação da La Liga sonhar até com a vaga em competições europeias. Conseguiu aí marcar com Johnny Cardoso, brasileiro naturalizado americano com passagem pelo Internacional, e com a atuação de Gala de Isco, que fez aí prevalecer a lei do ex, marcando o gol da virada a favor do Betis, e o Betis conseguiu uma vitória importante para o Real Madrid. Por Real, esse resultado não foi nada bom na rodada, porque o Atlético de Madrid venceu, assumiu a segunda colocação, e o Barcelona goleou a Real Sociedad, se mantendo assim na ponta da tabela de classificação, na primeira colocação de La Liga. E para vocês que nos acompanham, então, este foi um pouco do resumo. Vale destacar também o PSG goleando o Lille por 4-1, abrindo 13 pontos de diferença para o segundo colocado, Olympique de Marseille. Grande vitória aí da equipe do PSG, conseguindo aí essa equipe do Luiz Henrique, está fazendo uma boa temporada, um conjunto de jogo muito eficiente. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais do PSG, que tem duelo aí contra a equipe do Liverpool na Champions League, que é o assunto que a gente vai abordar daqui a pouco em nosso programa, porque agora chegou aquele momento de destacarmos aqui para vocês o quadro Você Sabia em nosso Connect Sport, onde a gente frisa curiosidades do futebol brasileiro e trazemos histórias aqui para vocês que nos acompanham. Hoje a gente vai falar sobre os times mais ofensivos do Campeonato Paulista, destacando aquele poderoso Palmeiras de 1996 na era Parmalat, que marcou mais de 100 gols no Campeonato Paulista, e destacando também aquele grande Santos de 2010, sob a batuta de Neymar, Paulo Henrique Ganso e André. E a gente vai contar um pouco da campanha de ambos os times nos Campeonatos Paulistas de 96 e 2010, aqui no quadro Você Sabia.
Aquele velho ditado, relembrar é viver, então a gente vai falar aí para a torcida palmeirense relembrar da época de ouro do Palmeiras na conquista do Campeonato Paulista de 1996, que marcou um dos times que melhor jogou futebol na história do Verdão e também do futebol brasileiro, quando o Luizão, vai destacar, abriu o placar no lotado Palestra Itália para fazer 1-0 contra o Santos em 2 de junho de 1996, era o gol, a marca histórica de gol número 100 registrado naquele Campeonato Paulista. E foi a 29ª partida da campanha. O jogo terminou com o título por 2-0 e o Palmeiras ainda foi a campo mais uma vez para cumprir tabela e fechar a conta da máquina dos 102 gols. Foram 13 goleadas para todos os gostos, inclusive um 6-0 sobre o Santos em plena Vila Belmiro e um 8-0 sobre o Botafogo em Ribeirão Preto. O Palmeiras conquistou naquela campanha 27 vitórias, 2 empates e sofreu uma única derrota em 9 de maio por 1-0 para o Guarani em Campinas. O regulamento previa uma era diferente de hoje. O regulamento previa uma final com o campeão do primeiro turno contra o campeão do segundo turno. A avassaladora campanha do Palmeiras antecipou o fim do Paulistão e garantindo assim o título da equipe alviverde. Foram 83 pontos contra 55 do São Paulo, que foi vice-campeão, e o mesmo número de 83 de saldo de gols e 19 contra. O Verdão tinha em seu elenco atletas como Veloso, Marcos, Cafu, Kleber, Júnior, Amaral, Flávio Conceição, Galeano, Rivaldo, Djalminha, Elivelton, Luizão e Miller, nesse time que fez aí 102 gols no Campeonato Paulista de 1996. E outro time que fez uma grande campanha, chegou a marcar 72 gols, mas que não igualou esse time do Palmeiras, que é impossível igualar esse time da era Parmalat do Palmeiras, que jogava bola pra caramba, foi o Santos de 2010. A equipe da Vila Belmiro fez 72 gols e teve 3,13 de média de gols por partida naquele lendário Campeonato Paulista de 2010. Gols, dribles, tabelas e dancinhas, este pode ser considerado um breve resumo do irreverente Santos de 2010, cujo título paulista com o melhor ataque do século XXI. Comandado por Dorival Júnior e vendo deslanchar nomes dos meninos da Vila como Paulo Henrique Ganso, André, Wesley, principalmente Neymar, sob a batuta dos experientes ídolos Léo e Robinho, o Santos fez história com alegria e ousadia naquele Paulistão. Vamos frisar um pouco da campanha do time do Santos na primeira fase, com alguns jogos aqui de 2010, com a goleada por 4-0 sobre o Rio Branco, na sequência o empate por 1-1 contra a Ponte Preta, derrota por 2-1 para o Mojimirim, procederam uma ótima sequência sem derrotas aí, e depois dessa derrota por 2-1 para o Mojimirim, vai destacar aí a goleada por 5-0 sobre o Grêmio Barueri, a vitória por 2-0 sobre o Oeste, 2-1 sobre o Santo André, que foi vice-campeão naquela edição, 2-1 no São Paulo, com destaque com a volta de Robinho, 2-1 no Rio Claro com gol de Giovani, 6-3 no Bragantino, 2-1 no Mirassol, 2-1 no Corinthians, 3-2 no Paulista, fizeram aí a campanha, foi um pouco da campanha do Santos na primeira fase, e vai destacar um empate por 1-1 contra a Ponte Preta, foi um pouco da primeira fase do Santos no decorrer do Paulistão de 2010. O Santos encerrou a campanha com 23 jogos, 18 vitórias e 2 empates. 3 derrotas, 72 gols a favor e 31 contra. Aquele time do Santos que disputou a final no time titular contra o Santo André tinha nomes como Felipe, Pará, Edu da Sena, Dorval, Léo, Rodrigo Mancha, Arouca, Marquinhos, Paulo Henrique Ganso, Neymar, Robinho, vai destacar os jogadores que entraram como André, Bruno Aguiar, Roberto Brum, vai destacar também Maicon Leite, a equipe que era comandada por Dorival Júnior. Tanto o Santos de 2010 quanto o Palmeiras de 96 aí são os times que fizeram grandes campanhas aí, tendo ataques, tendo um sistema ofensivo muito eficiente. O Palmeiras de 96 marcando 102 gols na história do Campeonato Paulista, e esse Santos de 2010 tendo o melhor ataque do século XXI do Campeonato Paulista, marcando 72 gols. Então, para vocês que nos acompanham, então, este foi aqui o quadro Você Sabia desta segunda-feira em nosso programa. Agora em nosso Connect Sport chegou aquele momento de você ficar bem informado através do quadro. Ô Gustavo, tá tudo certo aí? Rapidão. Tá aparecendo aqui que a minha imagem travou rapidinho, só pra gente aqui para vocês que nos acompanham. Agora sim, tá tudo normal aqui. Problemas técnicos, está sujeito aí. É o charme do ao vivo aqui em nosso programa. Voltamos então, a gente segue aqui em nosso programa para destacarmos para vocês o nosso giro de notícias do mercado da bola. Chegou aquele momento de você saber se o seu time de coração está contratando alguém, se tem alguém saindo através do nosso giro de notícias do mercado da bola.
começar falando do Cruzeiro, que anunciou a contratação do atacante Wanderson, de 30 anos, ex-internacional. O contrato será válido até o fim de 2027 e essa negociação inclui um acordo pela dívida do Internacional com o Cruzeiro referente à compra do atacante Wesley, que atualmente está no Inter. E o Atlético Paranaense anunciou a contratação do centroavante Renan Peixoto, vindo da Portuguesa. O valor da negociação gira em torno de 6 milhões de reais. E o contrato do atacante com a equipe paranaense será até fevereiro de 2028. O América Mineiro anunciou um pacotão de reforços para a disputa da Série B de 2025. São eles os atacantes Guilherme Pato, de 24 anos, ex-Mirassol, Stênio, de 21 anos, ex-Karpat da Ucrânia, além do centroavante o experiente William Bigode, de 38 anos, ex-Santos, Palmeiras, vai destacar também passagem por Cruzeiro, Metalist da Ucrânia, Atlético Paranaense, Figueirense, agora é o novo reforço da equipe do América Mineiro. O Fluminense anunciou a contratação do meio atacante paraguaio Rubem Lescano, ex-Libertad, por 29 milhões de reais. O contrato do atacante paraguaio com o Fluminense será até o fim de 2029. E o Internacional também foi outro clube que anunciou aí no último dia de janela de transferências aqui do Brasil um pacotão de reforços. São eles: Oscar Romero, de 32 anos, irmão de Ângelo Romero do Corinthians, que estava livre no mercado após ter deixado o Botafogo. O volante Diego Rosa, ex-Lomel SK da Bélgica, além do zagueiro Juninho, ex-Midland da Dinamarca. O Sport também se reforçou anunciando a contratação do atacante Arthur Souza, de 21 anos, que estava no Red Bull Bragantino. E o Jean Mota é anunciado como novo reforço da equipe do Vila Nova. O atleta de 31 anos não estava sendo aproveitado pelo Vitória da Bahia e é o novo reforço da equipe goiana para a temporada 2025. E para encerrarmos, vamos falar do Vitória, que acertou a contratação do volante PP, de 27 anos, vindo do Grêmio. O clube baiano pagou cerca de 200 mil euros, cerca de 1,1 milhão de reais pelo jogador. E este então foi o nosso giro de notícias do mercado da bola para vocês que nos acompanham desta segunda-feira. Bora seguir aqui com o Connect Sport, voltando a falar de futebol internacional, porque amanhã começa aí as oitavas de final da Champions League com grandes jogos que vamos destacar aqui para vocês aqui em nosso programa. Destacando que teremos os jogos entre o Bruges e a equipe do Aston Villa, o Real Madrid medindo forças contra o Atlético de Madrid, grande jogo, PSV da Holanda enfrentando a equipe do Arsenal, Borussia Dortmund enfrentando a equipe do Lille, o Feyenoord da Holanda enfrentando a Inter de Milão, o Bayern de Munique enfrentando aí o Bayer Leverkusen, o Benfica medindo forças contra o Barcelona, duelo que já tivemos aí nessa primeira fase de Champions, e o PSV enfrentando a equipe do Liverpool. Bora começar então analisando um pouco, falando um pouco de cada jogo para vocês. O duelo entre Bruges e Aston Villa. O Bruges que vem aí com moral depois de ter eliminado a equipe da Atalanta, apresentando futebol eficiente tanto em casa quanto fora. Chega para esse confronto contra o Aston Villa um pouco em baixa, porque depois daquela atuação a equipe belga aí surpreendeu a eliminar a Atalanta, mas depois disso as suas únicas vitórias nos últimos 5 jogos só aconteceram justamente contra a Atalanta na Inter de Milão, na Atalanta pela Champions League. Então vale frisar que a equipe do Bruges vem baixa para essa partida, e o Aston Villa que vive um momento um pouco melhor comparado ao seu rival. Vale destacar que a equipe nos últimos 5 jogos perdeu apenas um, venceu aí o Chelsea, empatou contra o Liverpool, e a equipe do Unai Emery, mesmo que não apresentou futebol competitivo como na temporada passada, vem num momento melhor do que o Bruges. Acredito que o Aston Villa tem um time melhor no papel e é favorito para esse jogo, mas não podemos menosprezar a equipe do próprio Bruges, porque o Bruges fez uma grande partida contra a Atalanta, que foi um dos times mais eficientes no futebol italiano. Então o Bruges, tanto em casa quanto fora, soube jogar contra a Atalanta e chega para essas oitavas de final fazendo uma atuação contundente e promete ser um jogo muito difícil para a equipe do Aston Villa. Ô Gustavo, tem como só liberar aqui o vídeo aqui, as imagens estão tudo parado aqui para passar as outras imagens aí enquanto a gente analisa sobre a Champions. E a gente vai frisar também o clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid. De um lado temos a equipe do Real, que vem de uma classificação nos playoffs diante da equipe do Manchester City, vem com moral para essa partida das oitavas de final, enfrentando um Atlético de Madrid que já garantiu sua classificação direto para as oitavas de final. Essa equipe do Simeone tem tudo para ser um grande jogo, porque as equipes do Simeone, comandando o Atlético de Madrid nas últimas temporadas, foi sempre atuando num 3-5-2, uma equipe que principalmente se mostrava mais forte no sistema ofensivo, não priorizava tanto o sistema ofensivo. Nessa temporada a gente já vê um panorama completamente diferente, uma equipe atuando num 4-3-3, tendo aí peças no sistema ofensivo como o Sorlock, como o Julian Álvares está jogando demais, o Griezmann. Então uma equipe que passou a adotar mais também fazer o equilíbrio
equilíbrio da parte ofensiva com a parte defensiva. O Atlético de Madrid tem feito bons jogos, está na vice-liderança do campeonato espanhol e tem tudo para fazer um grande jogo contra a equipe do Real Madrid. No papel, o Real Madrid pode ter um time bem mais eficiente do que o Atlético de Madrid, mas analisando o contexto geral, por ser clássico espanhol, por ambas as equipes se conhecerem e por ser os oitavos de final de Champions League, tudo pode acontecer. Vale frisar o confronto aí que as equipes se enfrentaram em 238 jogos. Os Galácticos têm aí 117 vitórias, 62 empates e o Atlético de Madrid venceu apenas 59 vezes. Então, mais um grande jogo dessas oitavas de final da Champions. E vale falar também da partida entre PSV, enfrentando aí para vocês que nos acompanham, o Arsenal, tendo tudo para ser mais um grande jogo em 10 partidas disputadas na atual edição da Champions. O PSV possui 20 gols marcados e 15 sofridos, com a média de 2 gols marcados e 1,5 sofrido por jogo. Já o Arsenal, por sua vez, marcou 16 vezes e sofreu apenas 3. Os Gunners têm 5 desfalques para essa partida, desfalques importantes aí como Kai Havertz com lesão no tendão da coxa, o Gabriel Martinelli com problema na coxa, o Bukayo Saka com a lesão no tendão da coxa, o Gabriel Jesus com ligamento cruzado anterior do joelho e o Tomiyasu com a lesão no joelho. São os desfalques da equipe do Arsenal. O PSV também tem desfalques como o Tillman com a lesão no tornozelo, o Pepe e o Serginho Dez com lesão no joelho e o o Wellsmere, que também está fora deste duelo. São o PSV que vem com credenciado e com moral por ter eliminado o Juventus dos playoffs da Champions, e a equipe do Arsenal que garantiu sua classificação direta. A equipe do Arsenal acho que tem mais destaques individuais, tem um conjunto de jogo mais sólido e mais definido pelo Arteta do que propriamente o PSV, mas o PSV acabou eliminando aí a Juventus, um gigante do futebol italiano, e principalmente usando o fator casa a seu favor nessa Champions. Então acredito que o PSV vai tentar definir o jogo em casa, nesse duelo contra o Arsenal, mas o Arsenal tem um time eficiente e para mim é favorito para esse jogo. E vale frisar também a Inter de Milão, que enfrenta a equipe do Feyenoord. A equipe do Feyenoord que não vem de uma temporada de destaque. Nos últimos 5 jogos, contando a Liga dos Campeões, o time não perdeu e chega embalado para esse confronto. E também chega embalado por eliminar o Milan. Já a Inter fez a 4ª melhor campanha na primeira fase da Champions, é líder e lidera o campeonato italiano. Vale destacar aqui que são 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota na fase inicial de Champions League. A Inter de Milão entra como plena favorita para esse jogo, mas o Feyenoord é uma equipe perigosa. Eliminou seu principal rival, o Milan, uma partida de uma equipe muito estratégica que soube suportar o Milan, principalmente na partida de volta. Na partida de ida, o Feyenoord tem como um dos seus principais destaques o atacante brasileiro Igor Paixão, está fazendo uma grande temporada pelo Feyenoord, fez o gol da vitória da equipe do duelo de ida contra a equipe do Milan. Na volta, a equipe do Milan até abriu o placar, a equipe do Feyenoord soube sofrer, mas em um contra-ataque conseguiu marcar o seu gol e garantir sua classificação para as oitavas de final da Champions. Então tem tudo para ser um jogo de um Feyenoord estudando a Inter de Milão e de uma Inter tentando propor as ações do jogo. A Inter tem um adversário muito complicado. Analisando a questão tática, o Feyenoord é um adversário que pode oferecer resistência para a Inter de Milão pela forma como eliminou o Milan. Mas acredito que, comparando time por time e a atual fase de ambas as equipes em suas ligas locais e por tudo que o desempenho de ambas as equipes na Champions, eu acho que neste momento a equipe da Inter de Milão entra como favorita. E para destacarmos aqui um pouco sobre o Barcelona enfrentando a equipe do Benfica, destaques aí dos desfalques do Benfica, que deve ter aí o Di Maria, o Florentino com lesões da coxa como desfalques, além deles o Manu Silva com graves lesões nos joelhos, o Thiago Gouveia, que também tem lesão no joelho, e Renato Sanches com a lesão muscular, são os desfalques da equipe portuguesa para essa partida. Já o Barcelona tem os desfalques do Christensen, o Bernard e o De Stegen. Vai destacar que o Barcelona, desde daquela temporada de 2015, quando teve aquele ataque MSN, que foi campeão da Champions, essa equipe de 2025, com Hans Flick, eu acredito que é a equipe que mais apresenta futebol eficiente. Em 2025, o Barcelona segue invicto, atualmente está numa grande fase na La Liga, é uma equipe muito forte na parte ofensiva, então tem tudo para ser um grande jogo, mas o Benfica também, a gente viu que atuando no Estádio da Luz ofereceu uma resistência para a equipe do Barcelona, perdeu mais por erros técnicos do que mas fez uma grande partida. Então tem tudo para ser mais um grande jogo dessas oitavas de final, de um Benfica que não
de certa maneira, tem alguns destaques individuais, como o Pavlidis, como o Sul, como o próprio Gonçalo Carreiras, mas que não apresenta futebol tão eficiente, acredito, comparado à equipe do Barcelona. O Benfica, eu acredito que entra mais apostando o fator de jogar no Estádio da Luz do que propriamente encarar de igual para igual a equipe do Barcelona. O Barcelona que desde 2015, repito, acho que esse time de 2025 é o time que formou um conjunto de jogo mais eficiente e conseguiu recuperar um pouco do que foi aquele Barcelona de 2015. Então, um time muito forte, esse time do Hans Flick é um time muito forte na parte ofensiva e acredito que comparado aos destaques individuais de ambas as equipes, eu acho que o Barcelona tem uma leve vantagem para essa partida. E para finalizarmos, bora destacar um pouco sobre o confronto entre Liverpool e PSG, duas equipes que são líderes dos seus campeonatos nacionais. O Liverpool que lidera aí a Premier League com 67 pontos e a equipe do PSG que lidera aí a Ligue 1 com 62 pontos, 13 à frente de diferença do seu adversário, que é o Olympique de Marseille com 49 pontos, a equipe do Paris Saint-Germain que está invicta a 22 jogos com 18 vitórias e 4 empates, e o Liverpool, que já vai destacar, se classificou para as oitavas de final, tendo a melhor campanha da fase inicial da Champions. Tem tudo para ser um grande jogo, por mais que são duas equipes que têm um coletivo de jogo muito forte. Acho que esse PSG se recuperou muito depois daquele time de Neymar, Messi e também o Mbappé. Eu acredito que este PSG da atual temporada é o time mais forte coletivamente. Tem destaques individuais como o Dembélé, como o Doué, como o Vitinha e outras peças individuais aí que estão fazendo a diferença para o PSG na Ligue 1, mas a Ligue 1, se comparado com a Premier League, a qualidade de adversários é completamente diferente, mas o PSG se credencia a essa invencibilidade para tentar superar o Liverpool, que hoje, na minha opinião, é o melhor time do mundo, é um time que apresenta futebol mais consistente do futebol europeu. Com a troca de treinadores, acredito que o Arne Slot chegou com uma aposta, mas vem se consolidando, sendo como realidade daquela equipe do Jürgen Klopp, essa troca entre Klopp e Arne Slot. Muitos esperavam que talvez o trabalho poderia demorar para engrenar, mas o Arne Slot conseguiu ali implementar sua filosofia de jogo, fazer com que esses atletas do Liverpool pudessem render um futebol consistente, e o Liverpool tem sobrado na temporada, tanto na Champions quanto também na Premier League. Acredito que o Liverpool tem um leve favoritismo do que a equipe do PSG, mas tem tudo para ser um grande jogo aí de ambas as equipes que fazem grandes campanhas em seus campeonatos nacionais, mas comparando a qualidade de time, acredito que o Liverpool está apresentando futebol mais consistente do que o PSG. O PSG que recupera um padrão de jogo desde a saída daquele time com a saída do Neymar, do Messi e do Mbappé. Depois desses destaques individuais, o PSG acredito que deixou de ter um time estrela para ser um time mais forte coletivamente, contra o Liverpool, que também assimila a ideia do seu novo treinador e faz uma grande temporada. Tem tudo para ser grandes jogos dessas oitavas de final da Champions League para vocês, e acredito aqui que um leve favoritismo, só para finalizar minha linha de raciocínio, da equipe do Liverpool de Arne Slot nesse confronto contra o PSG, mas a Champions nos reserva grandes jogos das oitavas de final, e você sabe, quarta-feira aqui em nosso programa a gente destaca tudo sobre a Champions para vocês aqui no Conecta Sport. Bom, a gente segue aqui em nosso programa, vamos ver o que a gente vai falar agora aqui, temos ainda diversos assuntos. O assunto agora é o nosso segundo bloco do Giro de Notícias do Esporte para vocês que nos acompanham. Pode colocar o ilustre aí para a gente, Gustavo, e vamos começar falando de Caio Bonfim. O medalhista olímpico Caio Bonfim ficou em sexto lugar nos 20 quilômetros com um tempo de marcha de 1 hora, 18 minutos e 20 segundos no Grande Prêmio de Marcha Atlética da China, o Prêmio Meeting Ouro Circuito Mundial de Marcha Atlética 2025 na cidade de Taikang neste sábado. O próximo compromisso do brasiliense será na Copa do Brasil de Marcha Atlética no dia 9 no Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo, na capital paulista. E agora falando de tênis, porque Stefanos Tsitsipas, o grego que teve que esperar quase um ano para voltar a sentir o prazer de erguer um troféu de campeão, com uma atuação sólida que fez lembrar os seus melhores dias, o grego bateu o canadense Félix Auger-Aliassime e faturou o ATP 500 de Dubai neste sábado. Tsitsipas dominou completamente Aliassime e não esteve em apuros em nenhum momento da partida, precisando de apenas 1 hora e 28 minutos para fechar a partida por 2-0 com um duplo 6-3, e esta foi a sua terceira final que Stefanos disputou em Dubai. E agora vamos falar da seleção brasileira de beach soccer, porque a hegemonia do futebol
futebol de areia da América do Sul foi defendido com sucesso pelo Brasil. A seleção hexacampeã mundial devolveu a derrota sofrida pelo Paraguai na fase de grupos e venceu a final da Copa América por 5-4 neste domingo em Iquique, no Chile. É o quarto título em 5 edições do torneio desde que passou a ser organizado pela Conmebol e consta nos torneios realizados pela Beach Soccer Worldwide. São 14 títulos das Américas para o Brasil. E agora vamos falar de Hugo Calderano, porque o número 5 do ranking mundial de tênis de mesa. Hugo Calderano fez uma linda jogada durante a 19ª rodada da Liga Alemã da modalidade. O brasileiro que atua pelo Oschenhausen derrotou seu compatriota, o brasileiro Guilherme Teodoro, por 3-1, com direito a um ponto feito com a rebatida por trás das costas. Então, grande vitória aí de Hugo Calderano, e vale frisar essa grande jogada que ele fez em sua vitória. E agora vamos falar de vôlei. A Superliga Masculina teve um jogo neste final de semana, o Minas derrotando o Goiás por 3-1 neste sábado na Arena do Clube em Belo Horizonte, pela 7ª rodada do retorno da Superliga Masculina. As parciais foram de 26-24, 20-25, 25-19 e 25-15. O Minas segue na briga pela liderança da Superliga. E para finalizarmos, bora falar da NBA, alguns resultados que tivemos ontem, como destaque para a vitória do Boston Celtics diante do Denver Nuggets por 110-103, o Cavaliers vencendo o Trail Blazers por 133-129, os Pacers superando aí o Chicago Bulls por 127-112, os Knicks superando aí o Miami Heat por 116-112, o Raptors vencendo o Magic por 104-102, um jogo marcado por muito equilíbrio, o Pelicans vencendo o Utah Jazz por 128-121 e o Timberwolves vencendo o Suns por 116-98. Então este foi alguns resultados aí da NBA para vocês que nos acompanham aqui no Connect Sport. Bom, bora voltar a falarmos aqui agora de Campeonato Paulista em nosso Connect Sport. Vamos falar aí das quartas de final, grandes jogos aí que tivemos neste final de semana. Vale destacar em que ainda falta o São Paulo jogar aí contra a equipe do Novo Horizontino para aí sim termos aí as semifinais definidas do Campeonato Paulista. Mas vamos falar deste grande jogo que ocorreu na Vila Belmiro, vitória do Santos diante da equipe do Red Bull Bragantino por 2-0, gol marcados aí por Neymar de falta e João Schmidt no segundo tempo, grande vitória da equipe do Santos. Primeiro tempo onde a equipe do Santos já começou aí muito sob a batuta do Neymar, o Neymar que deu, vale destacar, um novo padrão de jogo para essa equipe do Santos na parte ofensiva. Os últimos 5 gols do Santos marcados no Campeonato Paulista teve a participação do Neymar. Então o Neymar mostra que neste primeiro mês dele com a camisa do Santos, ele vai fazer a diferença com a camisa santista. Foi um primeiro tempo onde o Santos conseguiu abrir o placar logo aos 7 minutos de jogo, numa falta cometida pelo Juninho Capixaba em cima do Neymar, que ele mesmo converteu, que está passando o gol aí para vocês neste momento, e abriu o placar para o Santos na Vila Belmiro. Depois do gol, o Santos passou a administrar o resultado, o Red Bull Bragantino tentou criar oportunidades para ir buscar o gol de empate, numa finalização de fora da área do Isidro Pita. O Santos também teve a oportunidade para ampliar o placar numa finalização do Soteldo, que o Cleiton fez a defesa, mas o Santos conseguiu garantir a sua vitória parcial por 1-0 no primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Santos seguiu ditando o ritmo de jogo, mas sofreu um susto da equipe do Red Bull Bragantino logo aos 6 minutos numa jogada aérea. O zagueiro Pedro Henrique do Red Bull Bragantino cabeceou na trave na meta do goleiro Gabriel Brazão, mas foi talvez a única chance efetiva da equipe do Red Bull Bragantino no segundo tempo. Depois o Santos conseguiu marcar o seu segundo gol. Após uma cobrança de escanteio fechado do Neymar, o goleiro Cleiton rebateu para dentro da pequena área. O João Schmidt conseguiu aí se desvencilhar da marcação do atacante Isidro Pita, batendo no contrapé do goleiro Cleiton, fazendo assim o segundo gol da equipe do Santos. Depois a equipe do Santos passou a administrar mais o resultado, até porque fez uma partida eficiente, conseguiu fazer construir sua vantagem de 2-0 sem grandes sustos. O Bragantino, o Fernando Seabra até fez algumas substituições para tentar mudar o panorama tático da equipe no sistema ofensivo, mas a gente viu que o Red Bull Bragantino ontem sentiu a falta de 2 atletas, o Eduardo Sacha como centroavante e o Lucas Evangelista no meio de campo, fazem muita falta para essa equipe do Red Bull Bragantino. O Bragantino até tentou criar oportunidades, mas não conseguiu ter chances efetivas de tentar em busca do primeiro gol. O Santos, de todas as ações da partida, ainda vale frisar, teve uma chance com um chute de fora da área do Neymar, que o Cleiton fez a defesa. Depois o Neymar ainda foi substituído, alegando ali que sentiu um incômodo da coxa, mas o departamento médico do Santos disse que não foi nada demais, e o Santos garantiu sua classificação para a semifinal do Campeonato Paulista, eliminando assim a equipe do Red Bull Bragantino. O Santos que se encontrou no campeonato desde que o Pedro Caixinha ali passou a dar consistência defensiva com a volta do Gil no sistema de defesa. Ele e o Zé Ivaldo
deu uma consistência defensiva para o Santos. A vinda do Neymar também mudou aí o esquema tático do Santos na parte ofensiva. O Santos voltou a se reencontrar no momento certo do Campeonato Paulista e chega apresentando futebol muito competitivo para essa semifinal. Grande partida do Neymar aí, marcando seu terceiro gol nessa volta ao Santos, e o Santos vencendo aí o Red Bull Bragantino por 2-0. E agora qual a partida que a gente vai frisar aqui, Gustavo? Coloca aí na imagem pra gente, que a gente vai falar agora. Gustavo, coloca aí pra gente qual partida a gente vai frisar agora nesse momento. Vamos falar, o próximo jogo é o Corinthians, que venceu o Mirassol na Neoquímica Arena por 2-0. Grande vitória aí da equipe corintiana, com grande atuação do Memphis Depay. O Corinthians que entrou num 4-3-3, mudando um pouco o estilo da equipe na parte defensiva, com a entrada do Félix Torres e do Gustavo Henrique na parte formando a dupla de zaga. No Romero também foi a principal novidade no sistema ofensivo, fazendo ali a dupla de ataque com o Yuri Alberto, fazendo trio de ataque com o Yuri Alberto e o Memphis Depay. Vale destacar que o Garro foi poupado para a partida da Libertadores de quarta-feira contra o Barcelona de Guayaquil no Equador. E o Igor Coronado, que seria o seu substituto natural, teve uma lesão no tendão, então o Corinthians entrou numa configuração diferente da maneira tática de jogar. O Mirassol, dentro das suas proporções, das suas limitações, começou nos 15 primeiros minutos da partida com a bola no pé, tentando não deixar o Corinthians com a posse de bola, para o Corinthians não criar grandes oportunidades, e até conseguiu ditar o ritmo de jogo nos primeiros 15 minutos, fazendo com que o Corinthians não criasse tantas oportunidades. Mas logo a primeira oportunidade do Corinthians foi efetiva, em um lançamento, encontrou ali o Memphis Depay dentro, livre da área, no qual ele cabeceou o goleiro Muralha, fez a defesa, espalmando a bola para escanteio. Logo em seguida surgiu o primeiro gol da equipe do Corinthians, uma cobrança de escanteio. O Ángel Romero marcou de cabeça, abrindo o placar para o Corinthians, 21 minutos do primeiro tempo, diante do Mirassol. Depois desse gol, o Corinthians despertou para a partida, ainda criou mais duas oportunidades com o Yuri Alberto. Em uma oportunidade, uma assistência do Memphis Depay, o Yuri Alberto bateu cruzado na saída do goleiro Muralha, ele não conseguiu fazer o gol. E uma outra oportunidade, ele saiu tendo um contra-ataque, o Corinthians puxou o contra-ataque com o Carrillo, criou a oportunidade que o Yuri Alberto acabou finalizando ali. Ele está na marcação do Alan Pereu, ele não conseguiu colocar o efeito na bola e acabou finalizando para fora. E o primeiro tempo terminou com o Corinthians fazendo 1-0. Na volta do intervalo foi da seguinte maneira, o Corinthians ditando o ritmo de jogo, mas a equipe do Mirassol tentando ir em busca do gol de empate do Corinthians. Depois, em alguns momentos, até relaxou, até faz o segundo gol. O Mirassol criou oportunidades, inclusive em uma delas o Mirassol acabou fazendo um gol que foi anulado, aí o gol do lateral Lucas Ramon. E depois aí o Corinthians desperdiçou oportunidades com o Yuri Alberto, com o Memphis Depay, e a oportunidade mais clara, uma saída de bola errada ali do goleiro Muralha. A bola sobrou para o volante Martinez, que ele não conseguiu concluir a gol na batida. O Muralha ainda conseguiu defender com o pé, mandou a bola para escanteio. Depois o Corinthians aí fez a substituição na lateral esquerda, a saída do Matheus Bidu e a entrada do Angileri. Ele conseguiu aí o Angileri, que mostra que pode fazer muito, pode ser muito importante para o Corinthians no sistema de defesa. Ele pode fazer como uma função de zagueiro e também apoia muito bem na lateral. Ele que acabou na jogada da lateral apoiando muito bem, achando o Memphis Depay, num belo cruzamento. O Memphis Depay apareceu dentro da área, cabeceou, marcando assim o segundo gol da equipe do Corinthians e garantindo a vitória corintiana por 2-0 diante do Mirassol. O Corinthians, por sua vez, mostra que o Depay fez uma grande partida tecnicamente ali pelo lado esquerdo, teve uma grande leitura de jogo, auxiliou muito o Corinthians com passes, com finalizações, marcou o seu gol, fez uma partida muito eficiente. É um jogador que tem uma leitura tática, uma visão de jogo impressionante e fez a diferença para o Corinthians no sistema de defesa. E vale frisar também, ponderar o sistema defensivo do Corinthians. O Corinthians que sofreu aí gols nas duas partidas contra a Universidade Central, e nessa partida contra o Mirassol no momento decisivo, por mais que atuou com a defesa diferente, o Corinthians soube se portar, não sofreu gols. E isso foi importante também, uma melhora significativa da defesa do Corinthians aí para esse jogo. Corinthians que chega também apresentando futebol de alta competitividade aí para essas semifinais de Campeonato Paulista. Grande vitória do Corinthians diante do Mirassol. Já o Mirassol foi eliminado no Campeonato Paulista. O planejamento passa a ser agora a disputa da Série A. Esse time mostra que precisa primeiro a contratação de um treinador e que pode traçar uma linhagem de trabalho para a disputa da Série A e precisa urgentemente se reforçar. O Mirassol demonstrou em alguns momentos fragilidades, principalmente no sistema de defesa, e mostra que precisa se reforçar mais, precisa incorporar mais esse elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A. Portanto, aí destacamos aí a vitória do Corinthians diante do Mirassol por 2-0. E agora vamos falar do Palmeiras, né?
Palmeiras sob a batuta aí do Estevão nesse carnaval, o Estevão que teve uma nota 10 aí, se a gente fosse fazer a comparação da partida do Estevão com o Carnaval, fez uma grande atuação, não deu chance para o São Bernardo no estádio 1º de maio, o Palmeiras dominou as ações da partida contra a boa equipe do São Bernardo, comandada aí pelo Ricardo Catalá, e criou as melhores oportunidades da partida. Vale frisar para vocês que nos acompanham que o Palmeiras abriu o placar aí logo aos 15 minutos, com esse belo gol, no 15 minutos do primeiro tempo, com esse belo gol do Estevão de fora da área, ele bateu ali de canhota, conseguiu botar um efeito na bola e deslocar o goleiro aí da equipe do São Bernardo, fazendo aí o primeiro gol da equipe do Palmeiras, e o Palmeiras seguiu ditando o ritmo da partida, o Estevão sendo essa válvula de escape no sistema ofensivo do Palmeiras, solto, flutuando por todos os setores ofensivos do Palmeiras e também, de certa maneira, abrindo o jogo mais para a equipe contra a equipe do São Bernardo. E ainda vale frisar que ele ainda fez o segundo gol da equipe palmeirense no finalzinho do primeiro tempo. Vale frisar que ele fez aí o gol em uma batida aí ele fez um belo gol numa batida aí seca de fora da área, a bola tomou um efeito e ele marcou o segundo gol aí da equipe do Palmeiras, um belo chute aí do Estevão de rara felicidade, no qual ele fez o segundo gol da equipe do Palmeiras. Na volta do intervalo, com a vitória já por 2-0, o Palmeiras ainda conseguiu aí dominar as ações de jogo, criando as melhores oportunidades, ampliar o placar aí numa jogada do colombiano Richard Rios, que ele acabou cruzando aí pro Flaco Lopes, o argentino fez o terceiro gol do Palmeiras de cabeça, liquidando a fatura do Palmeiras, garantindo assim uma vitória sem grande susto contra a boa equipe do São Bernardo por 3-0. Vale frisar que o Estevão ainda chegou a marcar o terceiro gol, mas estava anulado, e sob a batuta de Estevão, o Palmeiras venceu por 3-0, garantindo assim uma grande vitória contra a equipe do São Bernardo. São Bernardo, vale frisar que o fator positivo, que foi uma equipe que fez um grande campeonato paulista, apresentou futebol muito eficiente, mas é aquilo, o Palmeiras, quando ele chega, se deixar chegar, o Palmeiras aí é um sério postulante ao título do Campeonato Paulista. De uma semana atrás, a gente já colocava o Palmeiras como eliminado dessa fase de mata-mata do Campeonato Paulista, mas a equipe conseguiu vencer o Mirassol e agora chegou aí nesse momento decisivo, brilha a estrela dos seus principais jogadores, como foi no caso do Estevão, e o Palmeiras chega com muita moral para essa semifinal aí de Campeonato Paulista e promete ser um adversário duríssimo, seja quem o Palmeiras se enfrentar na próxima fase aí do Campeonato Paulista. Bom, e grande vitória aí do Palmeiras. Bom, agora a gente vai falar aqui no nosso Connect Sports sobre a equipe do São Paulo, que vai enfrentar aí a equipe do Novo Horizontino. Vale frisar que são as equipes do grupo C, o São Paulo, que terminou na liderança com 19 pontos, vale frisar para vocês que nos acompanham, e a equipe do Tigre ficou na segunda colocação. Novo Horizontino, que chega embalado de 6 jogos sem perder, inclusive vem de classificação contra o Nova Venécia pela Copa do Brasil, e o São Paulo, que fez uma primeira fase do Campeonato Paulista de altos e baixos, chegou a ficar 5 jogos sem vencer, venceu a equipe sua última partida contra o São Bernardo no estádio 1º de maio, e essa pode ser talvez uma retomada do São Paulo para a sequência do Campeonato Paulista. Vale frisar aqui números do Novo Horizontino neste ano de 2025, são 12 jogos disputados com 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Já a equipe do São Paulo aí fez uma campanha de altos e baixos, mas se recuperou naquela vitória contra o São Bernardo, e a gente espera, tem um time mais eficiente do que o Novo Horizontino, mas o Novo Horizontino se apega ao retrospecto do último Campeonato Paulista, onde nessa mesma fase acabou eliminando o São Paulo. Então, um jogo duríssimo para a equipe do São Paulo. O Novo Horizontino, nas últimas temporadas, vem vivendo uma ascensão no cenário nacional, de chegar forte em fases decisivas no Campeonato Paulista, e na temporada passada só não garantiu seu acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro por causa de um ponto. Então, é uma equipe que tem tudo para fazer um jogo muito estruturado. É uma equipe muito estruturada, sob o comando do Eduardo Batista, que está fazendo um bom trabalho das últimas temporadas com o Novo Horizontino. É uma equipe bem estruturada, que tende a não propor as ações do jogo, mas explorar o contra-ataque. E eu acredito que o São Paulo tem destaques mais, por mais que vê altos e baixos, o São Paulo tem mais destaques individuais do seu elenco, e isso pode ser o diferencial, como o Lucas e Oscar pode ser o diferencial do São Paulo neste momento de jogos grandes, para eles aparecerem e serem o diferencial do São Paulo para essa partida. Eu aposto na vitória da equipe do São Paulo diante do Novo Horizontino. Não vai ser um jogo fácil, mas acredito que o São Paulo, coletivamente, tem destaques individuais contra o Novo Horizontino. Um Novo Horizontino que se apega a uma estrutura de jogo já definida pelo Eduardo Batista, e o São Paulo que se apega aos seus destaques individuais que tem no seu time titular,
para tentar vencer o Novo Horizontino. Provável escalação de ambas as equipes deve ter o Rafael no gol, São Paulo deve vir com o Rafael no gol, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco, Enzo Dias e Bobadilha, Alisson, Lucas, Oscar, Luciano e Caleri e ou André Silva no sistema ofensivo, técnico Luiz Ubeldia. Já a equipe do Eduardo Batista deve vir a campo com Ayrton Dantas, Rafael Donato, Patrick, Wagner, Gernimer, Luiz Oyama, Matheus Priso e Heverson, Ayrton Moisés e Pablo Diego, técnico Eduardo Batista. Então tem tudo para ser um grande jogo aí, jogo que encerra aí as quartas de final do Campeonato Paulista, e a gente vai falar tudo na quarta-feira para vocês que nos acompanham. Bom, meus amigos, e antes de encerrarmos aqui o nosso Connect Sport, Gustavo, coloca aí a vaquinha da Júlia Del Prate que ela está organizando para a gente frisar para quem está nos acompanhando. A gente sempre anuncia aqui em cada programa. Para quem não sabe, a Júlia Del Prate é jogador de futebol feminino. Aqui no Brasil ela jogou por Santos e Centro Olímpico. Agora ela está tendo uma grande oportunidade na sua carreira de ir para os Estados Unidos, de poder concluir os seus estudos por lá na sua vida pessoal e também de dar seguimento à sua carreira no futebol feminino. Nós aqui do Connect Sport, eu conversei com ela, ela me autorizou a divulgar aqui. A gente está divulgando para dar essa força, né, porque a vaquinha que a Júlia está organizando. A gente sabe que sair de um país e ir para outro requer gastos, então toda essa logística de passaporte, de passagem, de moradia, de alimentação requer um custo, por isso que a Júlia Del Prate está organizando essa vaquinha. É vaquinha séria, é com honestidade, e por isso nós estamos divulgando para vocês e vamos passar um vídeo que a Júlia vai passar uma explicação neste momento para vocês sobre a vaquinha. E aí galera, beleza? Eu sou a Júlia Del Prate, eu sou atleta de futebol, tenho 20 anos e eu vim pedir uma ajuda pra vocês pra realizar o meu sonho. Eu recebi uma proposta, galera, de uma faculdade lá dos Estados Unidos, NCAA D1, e eu preciso da ajuda de vocês porque eu tenho que arcar com alguns custos aqui do Brasil, como passagem, Duolingo Teste, coisas relacionadas desse tipo. Preciso tirar meu visto também, então tem bastante coisa que eu preciso gastar dinheiro, e essas coisas são em dólar e eu preciso transformar em real para poder pagar. Então por isso que eu criei essa vaquinha. Vocês puderem, por favor, doar na vaquinha ou doar pelo meu Pix direto também, que tá aqui embaixo. Vocês ajudariam demais a realizar esse meu sonho. Eu vou lá para os Estados Unidos em agosto, então a gente tem bastante tempo aí para conseguir esse valor e eu conto com a ajuda de vocês, fechou? Obrigadão! É isso aí, meus amigos. A Júlia passou aí a explicação por que ela está organizando essa vaquinha para vocês terem um melhor entendimento. Se você sentir no seu coração de fazer sua contribuição, você tem duas alternativas. Pode entrar no Instagram da Júlia Del Prate, chamar ela no direct, se pedir a chave Pix dela, se você quiser fazer a contribuição por Pix, ou você pode estar acessando ali o Instagram dela, o @lidelpratejulia, lá no bio do perfil do Instagram dela, já tem o link da bio da vaquinha. Você pode estar acessando esse link e fazendo a sua contribuição para que a Júlia possa alcançar esse objetivo. E nós aqui do Connect Sport torcemos para que até agosto ela alcance aí o valor necessário para que ela consiga fazer essa viagem. A Júlia é uma menina batalhadora, guerreira, e eu tenho certeza que ela vai alcançar esse objetivo. E a gente vai divulgando aqui no Connect Sport. Bom, meus amigos, e antes de encerrarmos o programa dessa segunda-feira de carnaval, a gente vai falar aqui para vocês as novidades da Connect Brasil TV, que não para. Já amanhã temos estreia aqui em nossa programação do nosso time, nosso novo integrante, o M. Souza aqui, apresentador aqui do programa Painel da Sorte, que estreia amanhã na Connect Brasil TV a partir das 8 horas da noite. Então convido vocês a acompanharem pelo YouTube, Facebook, Twitch da Connect Brasil TV. Já aciona o sininho de notificação aí das nossas redes sociais e assim que o programa começar você já vai ter acesso em primeira mão. Então por isso que eu sempre peço que vocês nos sigam nas nossas redes sociais para vocês acompanharem aí em primeira mão a nossa nova programação. Então não perca amanhã, 8 horas da noite, na Connect Brasil TV, programa Painel da Sorte, apresentação M. Souza. E na próxima semana, na terça-feira, teremos também dia 11, mais um estreia aqui na Connect Brasil TV. O programa Depois dos 60, com a apresentação aí do Gustavo Lima. Para vocês que querem saber mais desse nicho do programa, é um nicho de saúde e bem-estar. Então aqui na Connect Brasil TV você vai poder acompanhar a partir das 4 horas da tarde, dia 11, o programa Depois dos 60, com a apresentação do Gustavo Lima, pela Connect Brasil TV, YouTube, Facebook e Twitch da Connect Brasil TV. Então fiquem ligados na Connect Brasil TV, que a Connect Brasil TV está sempre ligada em você. Ainda vem aí a estreia do programa Esporte Show com o Eduardo Araújo, e tem outros programas que vai estreando aqui em nossa programação e a gente vai divulgando para vocês. Então por isso que eu sempre peço que vocês se inscrevam em nossas plataformas de transmissão, YouTube, Facebook e Twitch da Connect Brasil TV. Bom, é isso aí, meus amigos. Passamos a limpo as informações do mundo do esporte dessa segunda-feira. Estamos encerrando o nosso Connect Sport de hoje. Mais uma vez foi uma honra
E um prazer imenso estar na sua companhia pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitch da Connect Brasil TV, que neste carnaval você possa curtir com moderação. Desejo a todos vocês nesse período festivo que vocês possam curtir aí com moderação, na companhia dos seus amigos e familiares. E vamos curtir com moderação aí, acima de tudo, curtir o momento sem fazer bobagem. É isso aí, meus amigos. Estamos encerrando o Connect Sport de hoje aqui na Connect Brasil TV. Desejo a todos vocês uma boa noite, fiquem todos com Deus. E quarta-feira estaremos de volta aqui na Connect Brasil TV para falarmos de Campeonato Paulista, de Copa Libertadores, de Copa do Brasil e muito mais. Um grande abraço a todos vocês e quarta-feira estaremos juntos aqui a partir das 8 horas da noite. Forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.